Abram suas Bíblias em Neemias, capítulo 4, versículo 1, em nome de Jesus. Assim que acabar o culto, eu vou atender ela, viu? Em nome de Jesus. Neemias, capítulo 4, versículo 1, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler do versículo 1 ao 23. Diz assim o versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Versículo 3. Neemias 4, 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Versículo 7, Neemias 4, 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os adoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos sacerdotes, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Versículo 11. Vamos ler até o 23, irmãos. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar esta obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. 16. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com a sua mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. 18. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por vós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra.
E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um ia com as suas armas à guarda. Meus irmãos, o capítulo 4 de Neemias nos traz muitos ensinamentos. E é sobre esse capítulo, que nós lemos ele por inteiro, que eu quero falar nessa noite. Os conflitos, lutas, opressão, a história de um povo que venceu a oposição de opressores estrangeiros ou nacionais. A vida cristã, ela é uma luta constante. Você prestou atenção em tudo isso que a gente leu aqui? Deu tempo de você raciocinar um pouco? Quando o povo de Deus começou a reedificar os muros, quem foi que se irou contra o povo de Deus? Os inimigos. Da mesma forma, meus irmãos, é hoje. Hoje, quando você quer se dispor para fazer a vontade de Deus, quando você quer se dispor para orar, quando você quer se dispor para buscar a Deus, o inimigo também vai se opor. O diabo, igreja, quase nunca ele vai aparecer materializado na sua frente e dizer: eu sou o diabo. Nesse caso aqui, é praticamente como nos dias de hoje. O diabo estava usando pessoas. Nos dias de hoje, o diabo ainda usa pessoas. Quem é que você acha que usa, que coloca uma ira naquele parente seu, quando você diz que vem para a igreja? Quem é que você acha que usa aquele parente seu para falar mal de você? Olha, é crente, diz que é crente, faz isso, isso e aquilo. Quem é que você acha que usa para querer desanimar você, para querer fazer você desistir, para querer fazer você deixar de vir buscar a Deus? O diabo, meus irmãos. Quem você acha que coloca desânimo nas pessoas, para as pessoas não buscarem a Deus? Quem você acha que coloca opressão nas pessoas, que confunde a cabeça das pessoas, para as pessoas não buscarem a Deus? O diabo. Tem 5 coisas aqui que o povo de Deus fez, que eu quero passar para vocês nessa noite. Vamos ler novamente o versículo 6, que diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. O povo de Deus, ele resistiu. Sambalate, o governador da Sumária, não interessava que os judeus se fortalecessem. Nós vimos isso no versículo 1. Os inimigos, eles começaram a zombar do povo de Deus. Nós vemos isso do versículo 1 ao 3. O povo não parou de trabalhar, como nós lemos aqui no versículo 6. A intenção do diabo é parar a mim e a você. Não importa como ele faça isso, o que importa para ele é que ele vai fazer. Se para o diabo, para ele tirar alguém da igreja, se ele tiver que enriquecer essa pessoa, ele pode fazer isso. A Bíblia diz que o diabo, ele tem poder de fazer milagres, até de se transfigurar em um anjo de luz para enganar as pessoas. O inimigo estava usando este Sambalate, que era o governador da Sumária, para zombar do povo. Qual era a intenção dele? Quando a zombaria dele chegasse até o ouvido do povo, ele queria que o povo desanimasse. Ele queria que o povo viesse a desanimar. E é isso, a mesma coisa que o diabo faz hoje.
O diabo, meus irmãos, ele tem as suas formas de agir. Você sabia disso? Aliana, vá aqui ver se está tudo bem. Entra aqui. O diabo, ele tem as suas formas de agir. Meus irmãos, nós temos que estar atentos para quando o diabo ele estiver agindo contra a nossa vida. Tem pessoas que o diabo coloca cansaço na vida dela. Sabia disso? Tem pessoa que ela pode fazer tudo, menos buscar a Deus. Se ela tiver que ir numa corrida daqui para Patos, correndo, a pessoa vai. Não é verdade? Se tiver uma viagem, terminar uma viagem de urgência, eu vou. Se eu e você tiver que ficar na fila de um banco ou de um posto de saúde para pegar uma ficha para algo, pastor, de 1h da manhã eu estou lá. Mas às vezes para buscar a Deus, nós não podemos. Nós não estamos dispostos. Muitos estão desanimados para buscar a Deus. E muitos são os motivos. O diabo consegue enganar as pessoas de várias formas. O diabo consegue enganar as pessoas de várias formas. Será que você também, na sua casa, na sua família, o diabo não tem usado as pessoas para zombar de você? Eita, já vai para a igreja, lá vai dar dinheiro ao pastor, né? Ah, tu é besta demais, trabalha o mês inteiro para dar dinheiro ao pastor. Irmãos, pode ser que o diabo é quem está usando esse parente seu para querer desanimar você. Se você tiver uma fé fraca, se você não for uma pessoa firme, o diabo vai conseguir fazer você desanimar. As lutas vão conseguir fazer você desanimar. Uma doença, um problema vai conseguir fazer você desanimar. O povo de Deus desanimou? Não, o povo de Deus continuou trabalhando. O povo de Deus continuou fazendo a vontade de Deus. É isso que você tem que fazer. Não importa quem se levante contra você, não importa quem zombe de você pela sua oração, porque você pregou para alguém, não importa se alguém da sua casa se levanta contra você com palavras, continue servindo a Jesus. Não importa, irmãos, quanto mais você ora, mais a sua vida fica complicada, continue servindo a Jesus. O diabo quer que você pare. O diabo, ele quer que você desista. Você vai fazer a vontade de Deus ou do diabo? Tem muitas pessoas hoje que estão dando ouvidos ao diabo. Tem muitas pessoas que o diabo tem usado alguém da casa, da família, e a pessoa ela vai esfriando da fé. Irmão, quanto mais problema, mais busque a Deus. Quanto mais provação, mais busque a Deus. Você só consegue vencer uma luta, uma provação, se Deus estiver com você. Se você não buscar a Deus, se você não buscar a presença de Deus, eu garanto para você, você vai desanimar. Você vai dar ouvidos àquilo que o diabo está falando. O povo de Deus fez isso? Não. Eles continuaram trabalhando. A zombaria não impressionou, nem afetou o povo de Deus. Versículo 7 diz, vamos ler novamente o versículo 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas,
que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, e iraram-se sobre modo. Meus queridos irmãos, o povo de Deus, este povo de Deus aqui, eles não se impressionaram quando o inimigo se levantou contra a vida deles. Você, sendo um servo de Deus, uma serva de Deus, você não tem que se impressionar se o inimigo ele se levantar contra você. Pelo contrário, você tem que já estar esperando. A Bíblia deixa claro várias vezes, em vários livros e textos, que o diabo é o nosso adversário, que o diabo não brinca, que o diabo está ao derredor, que ele é o nosso inimigo. Então, se ele se levantar contra mim, eu não vou me impressionar, não vou ficar com medo. Eita, agora é o diabo, eita, agora é o inimigo. A Bíblia diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, não dê ao diabo um poder que ele não tem. Uma vez eu estava na igreja, aí manifestou um demônio na igreja. Aí na hora que o demônio manifestou, ele apontou para mim e disse: eu vou matar você, seu desgraçado. Eu disse: e ela tem medo de você? E eu tenho medo de você? Já, tem gente que se fosse com ela isso, meu Deus, pastor, eu vou me matar, pastor, o diabo disse que ia me matar. O que vale é aquilo que Deus fala. O que vale é aquilo que a palavra de Deus declara. Não é o que um parente seu endemoniado fala. Não é o que um vizinho, uma vizinha endemoniada fala. O que vale é a palavra de Deus. E se você está servindo a Deus, não pare se o inimigo se levantar. E se ele se levantar, da mesma forma, continue. É a sua obrigação, irmão, prosseguir. É a sua obrigação, irmão, continuar fazendo a vontade de Deus. Não se deixe impressionar pelas artimanhas do inimigo. Não se deixe impressionar pelas artimanhas do inimigo. A igreja aqui era passa o dia aberto, o dia inteiro. De vez em quando aparece alguém enviado do diabo. Um dia desse, domingo, à tarde eu vim para abrir a igreja, fiquei aí fora um pedaço. Apareceu um rapaz, eu tenho certeza que ele é louco, e o diabo se aproveita da loucura dele, falando um bocado de besteira. Não, é isso, é aquilo. Eu te abençoo em nome de Maomé, não sei o que, em nome de Satanás. E eu não estou nem aí, irmão. O que vale é aquilo que Jesus Cristo fala. Eu estava com um pacote de bolacha creme crack na mão. Aí ele disse: eu abençoo essa bolacha em nome de Maomé. Aí quando é fé, a bolacha esbagaçou todinha. Eu disse: eu não tenho medo daquilo que o diabo faz. Eu não tenho medo daquilo que o diabo fala. Eu tenho que temer somente a Jesus. Você, irmão, tem que temer somente a Jesus. Você, irmão, você tem que temer somente a Deus. A obra de Deus não pode sofrer danos. O cristão não se frustra diante da zombaria, não perde a oportunidade de conhecer a mensagem da salvação, não desiste. Se você é de fato, de verdade, um servo, uma serva de Deus, se o diabo zombar de você, se as pessoas zombarem de você, isso não vai conseguir fazer você parar. Isso não vai conseguir fazer você desanimar. Tem muitas pessoas que por qualquer coisa, que por qualquer dificuldade, já quer abandonar Jesus. Não é desse jeito? Ei, pastor, eu comecei a ir para a igreja, o diabo começou a se levantar. E o que é que tem? Continue fazendo a vontade de Deus. Continue servindo, meu irmão, a Jesus. Segunda coisa, o povo de Deus, ele trabalha na obra de Deus. A tática do adversário não pode dar certo. O povo de Deus dedica-se ao trabalho.
não considera o desprezo e a zombaria. Meus irmãos, o que seria fazer a obra de Deus? Será que para você fazer a obra de Deus, você tem que ser um pastor? Será que para você fazer a obra de Deus, você tem que ser um missionário, um apóstolo? E tem que largar o seu emprego, a sua família e viver pregando o evangelho no mundo? Não, meus queridos irmãos. Muitas vezes a obra que Deus quer que você faça é você cuidar da sua casa. Muitas vezes a obra que Deus quer que você faça é você cuidar da sua família. A sua casa é o seu primeiro ministério, irmão. A sua família é o seu primeiro ministério. É da sua casa que você tem que cuidar. É da sua família que você tem que cuidar. É na sua casa, é na sua família que você tem que pregar o evangelho. A obra de Deus, ela começa na sua casa, né, Ícaro? Hoje Ícaro está em Nárnia. Vamos voltar para a palavra? Vamos, em nome de Jesus? A obra de Deus, ela começa na sua casa, irmão. A obra de Deus, ela começa lá na sua casa, na sua família. Você tem falado de Jesus para a sua casa? Você tem falado de Jesus para a sua família? Você tem alertado os seus familiares que morrer sem Deus, se assim eles morrerem, eles estão condenados ao inferno? Você tem lutado pela sua casa em oração? Você tem lutado pela sua família em oração? Às vezes eu já falei, volto a dizer, o diabo usa alguém na sua casa para desanimar você. E eu vou mais além. Às vezes você está orando por alguém. Está orando por alguém faz tempo. E é essa pessoa que o diabo mais usa contra você. Não é desse jeito? Quanto mais você ora por alguém, às vezes mais o diabo usa aquela pessoa contra a sua vida. Sabe por quê? Para fazer você desistir, meu irmão. O diabo quer que você desista de orar. O diabo quer que você desista de fazer a obra de Deus, como ele queria impedir o povo aqui. Mas você não pode parar. É o diabo. Você não pode parar. Fecha ali, Ícaro, a porta. Ícaro, fecha lá a porta em nome de Jesus. Fecha aí, minha irmã, por favor. Você não pode, meu irmão, parar. Você não pode, meu irmão e minha irmã, desistir. Aí foi o diabo também, para atrapalhar a palavra. Você não pode de maneira nenhuma dar ouvidos àquilo que o diabo fala. Você quer perder? Você quer cair? Você quer desanimar? É só você dar ouvidos àquilo que o diabo fala. É só você dar atenção ao diabo. Deus realiza maravilhas quando o povo dele trabalha. Irmãos, Deus ele opera enquanto você está orando, meu irmão. Deus ele faz a obra enquanto você está buscando. Enquanto você está firme na igreja, buscando, se dedicando a Deus. É aí que Deus vai fazer a obra. Deus não faz a obra quando você está parado, desanimado. Irmãos, nós temos que fazer a nossa parte, para que Deus venha fazer a dele. O Senhor já fez a parte dele. Ele já morreu por você naquela cruz. Ele já morreu pelo seu familiar naquela cruz. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar a Deus. Eu não posso ficar dependendo da oração de ninguém. Quanto mais oração, melhor. Mas eu não posso depender da oração de ninguém. Eu não posso depender da oração do meu pastor. Eu não posso depender da oração de um pastor da internet. Eu tenho que ter a minha intimidade com Deus. Eu tenho que ter a minha comunhão com Deus. Eu tenho que buscar a Deus. Vamos ler aqui o versículo 9 em nome de Jesus. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. O que foi que o povo de Deus fez?
orou. E meus irmãos, o povo de Deus, eles oraram. Você tem orado? Você tem buscado a Deus? Você sabe qual é a arma mais poderosa que você tem contra o inimigo? Chama-se oração. Meus irmãos, a oração, ela tem que estar junta com a leitura da palavra de Deus, com a pregação da palavra. Você não pode só pregar para a sua casa, você também tem que orar pela sua casa. Você também não pode só orar, você também tem que pregar. Uma vez, perguntaram para um pregador, eu esqueci o nome dele agora. Perguntaram: ô pastor, o que é mais importante? É orar ou ler a Bíblia? O pastor respondeu: eu vou lhe responder com uma pergunta. Para um pássaro, qual é a asa mais importante? A direita ou a esquerda? Ele foi inteligente, foi, irmão? Da mesma forma é a oração. Um passarinho, se ele tiver só uma asa, ele não voa, né? Um passarinho cotoca, ele não voa. Da mesma forma você, irmão. Da mesma forma a nossa vida espiritual. Se não tiver oração e leitura da palavra, ou seja, buscar a Deus, as coisas não acontecem. Você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Você quer que o inimigo retroceda? Você quer ver a mão de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família? Oração. Oração, oração, oração. Eu volto a dizer, a oração é a arma mais poderosa que nós temos. Você leia a palavra de Deus. Todas as vezes que Deus agiu na palavra dele, está ligado à oração. Quando Deus abriu o mar, Moisés orou ao Senhor. Quando Lázaro ressuscitou, Jesus orou, levantou os olhos aos céus e orou. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles estavam fazendo o quê? Orando. Se você quer ver o agir de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre a sua vida, ore, meu irmão, busque a Deus. Se você não orar, você não vai ver o agir de Deus. O inimigo se levantou contra o povo de Deus. O que o povo de Deus fez foi orar. Tem gente que vai chorar, né? Ai, meu Deus, o diabo se levantou. Não, vai orar. Buscar a Deus, inclusive amanhã. Marketing, tem culto de oração aqui na igreja, às 7 horas da noite. Quanto mais inimigos se levantar contra você, irmão, ore, 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 em nome de Jesus. A obra que o povo estava fazendo, ela tinha sido autorizada pelo rei. Se você for ler a história, se você for ler no capítulo 2, você vai ver que a obra tinha sido autorizada. O que é que eu aprendo com isso? Um pregador chamado George Miller, ele disse o seguinte: quando eu oro a Deus por algo, e Deus, ele confirma no meu coração que aquele algo é da vontade dele, eu não paro de orar enquanto eu não receber. Da sua vida tem que ser do mesmo jeito. Você sabe que algo é da vontade de Deus? Você sabe que Deus quer isso na sua vida? Então a sua obrigação é não parar de orar até que você receba aquilo que Deus tem para você. Agora também, se não é da vontade de Deus, se Deus não quer, não adianta nem orar. A salvação da sua casa, da sua família, é da vontade de Deus, sim ou não, igreja? Sim. Então não pare de orar até que Deus tenha salvado toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Não pare de orar. Quanto mais você ora, mais o inimigo ele fica irado. Já prestou atenção nisso? Não é verdade? Né, irmã Cida? Quanto mais você busca a Deus, quanto mais você propõe se dedicar a Deus, mais o inimigo se levanta.
Vamos ler o versículo 13. Versículo 13, em nome de Jesus. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Meus irmãos, o povo de Deus ficava na brecha, ou seja, o povo de Deus ele estava vigilante, orando. A oração é uma arma indispensável na batalha que nós travamos nesse mundo. Para a gente finalizar já, vamos pular aqui para o versículo 20. Vamos ler novamente o versículo 20, meus irmãos, por favor. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Irmãos, se Deus ele pelejar por você, quem é que vai impedir o agir de Deus? Ninguém. Quando é, irmão, que Deus peleja por você? Quando você faz a vontade de Deus. Quando você não desiste. Como você, assim como o povo de Deus, você continua e você não desiste. Qual a conclusão da palavra de hoje? Quando Deus tem uma obra para fazer, Ele jamais deixa de levantar os instrumentos necessários. Para vencer crises e conflitos, é a piedade fervorosa e dedicação heróica. Deus providenciará a vitória. Somos um povo que sabe vencer as oposições, resistir, trabalhar, orar, prevenir-se e confiar. Então o segredo é você buscar a Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus.